Olá, Minasan, tudo certinho com vocês? No capítulo de hoje, capítulo 18, eu vou contar para vocês como que foi a minha viagem com meus filhos até o Brasil e a minha permanência naquele país onde eu nasci, a minha terra natal. Eu sou a Miriam do canal Route 50 e vou reprisar o capítulo 17 da série Porque eu, brasileira sem descendência japonesa, decidi morar nesse país chamado Japão. No vídeo anterior, eu contei como que foi ali na cidade de Hamakita. Contei também sobre o pastor que veio levar umas compras em casa, me humilhou tremendamente. Contei também que eu decidi pegar o dinheiro do retorno do parto, mais uma ajuda que um amigo nos deu de $1000 e ir para o Brasil definitivamente. Para quem não assistiu os capítulos anteriores, eu sugiro que assista, gente, porque são histórias impactantes, são histórias que algum de vocês pode estar identificando. Eu conto nessas histórias como que eu fiz para poder sobreviver, como que eu fiz para poder passar por tantas dificuldades, como que eu fiz para ser resiliente até os dias de hoje, com tudo que eu passei morando neste lugar, exceto as coisas que eu passei lá no Brasil. E hoje eu escolhi gravar aqui neste lugar, no Porto de Nagoya, que tem vários monumentos históricos, e eu vou estar gravando a série em cada parte para vocês conhecerem um pouco dessa cidade maravilhosa. Aqui atrás de mim, gente, tem uma estátua de bronze de 2 cachorros que se chama Taro e Jiro. Mas o que ele tem a ver com a sua história? Vou te explicar. Esses 2 heróis, Taro e Jiro, gente, eles participaram da primeira expedição japonesa no Antártida, em 1956, usando aquele navio ali que está no fundo. Ao todo, foram 15 cães, foi a primeira expedição. E eles tinham que retornar para a segunda, onde eles deixaram os cães deles naquele lugar. Mas o clima estava tenso, a geleira, as barras de gelo, impossibilitando os japoneses de chegarem na segunda expedição, onde foi cancelado e eles tiveram que abandonar os 15 cachorros. Mas aconteceu um milagre. Depois que os japoneses retornaram para a segunda expedição no Antártida, 13 daqueles cães haviam morrido, infelizmente, mas somente 2, esses 2 aqui, Taro e Jiro, por um milagre de Deus, eles sobreviveram e eles puderam ser resgatados e retornou para a sua terra natal, que é o Japão. Então, esses 2 cachorros, assim como eu, assim como você, enfrentou dificuldades severas. Com certeza, o frio intenso, a falta de alimento. Mas eles foram resilientes, eles foram fortes. E 13 deles, infelizmente, perderam suas vidas, enquanto os 2 heróis sobreviveram, nos deixando uma grande lição. Então, vamos para o vídeo. Bom, gente, vamos falar da viagem. Eu viajei para o Brasil com 3 crianças, um bebê de 3 meses, uma menina de 9 anos e um menino de 6 anos. E mais 12 malas. Naquela época, cada passageiro poderia levar 2 malas de 32 quilos. E como eu pensei estar indo para o Brasil definitivamente, eu peguei o máximo de coisa que cabia dentro daquelas malas e parti para o Brasil. Agora imagina, gente, eu dentro de um avião. Classe econômica, né? Claro. Com aquelas crianças e um bebezinho e ter que tomar conta de 12 malas. O problema não foi a viagem dentro do avião. O problema foi na hora de tirar as malas lá no Brasil. Eu lembro que eu parei na esteira, tem um carrinho ali do aeroporto onde você coloca a mala. Coloquei um cobertorzinho, coloquei o meu filho de 3 meses deitadinho ali, com a minha filha de 9 anos olhando ele e o mais novo de 6 anos, enquanto eu estava pegando ali aquelas malas pesadas. Foram mais ou menos que 3 carrinhos. E numa dessa, o meu filho de 6 anos, que sempre foi muito fujão, fugiu do aeroporto. E aí eu fiquei que nem uma louca. Não sabia se eu ia atrás do moleque e se eu deixava os outros 2 ali. Olha, foi terrível, foi tenso.
chamei a polícia ali dentro do aeroporto e foi aquele alvoroço e conseguimos achar o meu pequeno. Não é fácil, gente, não faça isso. Uma viagem com bastante crianças e cheia de malas que você vai se perder aí no aeroporto. Chegando no Brasil, foi aquela festa, né? Encontrei com a minha mãe, com os meus irmãos, com toda a nossa família. Matei saudade da vila que eu vivi, do lugar que eu nasci. A casa já era diferente, porque já não era mais aquele barraco, já tinha uma casa grande, graças a Deus. A Daiane, ela saiu da escola japonesa na 4ª série, no Yonensei. Ela já falava totalmente o idioma japonês. A gente até brincava, porque ela falava parecendo um patinho, parecia o Pato Donald falando, aquela vozinha fininha de japonesa. E graças a Deus, no Brasil, ela conseguiu entrar na 4ª série e não ficou atrasada. Não sabia o português, porém a matemática era bem forte e graças a Deus deu tudo certo. Para mim estava sendo tudo novo e eu estava esperançosa de poder ficar ali no Brasil. Danilo ainda muito pequeno, o meu ex-marido continuou aqui no Japão, na Toyota Gosen. Na verdade, era para ele trabalhar e mandar um pouco de dinheiro ali para que a gente pudesse se estabilizar. Aliás, na rua a gente não estava na casa da minha mãe, no qual a gente mesmo construiu. Isso também eu devo ao meu ex-marido, entre barrancos, né? Indo trabalhar ou não, de uma certa forma, ele ajudou a construir aquela casa. Mas, gente, não era tão fácil assim. Ele aqui comigo e as crianças já era difícil, agora imagine ele sozinho. Bom, vocês podem imaginar que ele trabalhava um dia sim e outro não, e não conseguia mandar uma quantia que eu e meus filhos pudessem sobreviver ali no Japão. Então a situação ali no Brasil não era fácil. Para eu conseguir um emprego ali era muito difícil. Aliás, eu já estava um tempo no Japão, não tinha carteira assinada do Brasil, não tinha o 2º grau na época, tudo era bem difícil. Foi quando eu tive uma ideia. No Japão, eu fiz uma maquiagem definitiva na sobrancelha, há muitos anos atrás. E eu lembro que a brasileira que fez essa maquiagem em mim, ela falou assim, por que você não faz o curso? Eu falei, não, eu não mexo com essas coisas, eu não gosto muito da área da estética. Ela falou, mas um dia você pode precisar. E foi quando eu lembrei disso, gente. E na época eu tinha levado uma filmadora para o Brasil, aquela que tinha aquela fita 8, que eu não lembro como que fala agora. Ela era menorzinha. Eu lembro que também, gente, quando eu fui para o Brasil a primeira vez, eu levei uma filmadora grande assim, uma VHS, sabe? Aquela grande ainda. E ali no Brasil eu troquei essa filmadora com um amigo meu, um amigo que eu conheci da igreja aos 14 anos, o Renato Carrier. Infelizmente eu fiquei sabendo que ele faleceu agora 2 anos atrás com Covid. Isso me deixou bastante triste. Porque, gente, essa filmadora, eu troquei com ele por um carro, era um Fusca. Eu lembro que era de uma cor marrom e o Fusca ele era penso para um lado assim. E eu lembro que a minha tia Elza, que hoje também é falecida, ela era meio gordinha e eu pedia para ela sentar do outro lado do carro para o carro estabilizar e ficar certo ali na balança. E foi interessante, gente, que quando eu retornei ao Brasil há uns 5 anos atrás, aquela filmadora que eu troquei com o Renato por um carro, ele fez muito bem o uso dela. Ele contou para mim que ele estava na rua e aí ele estava com a filmadora na mão e passou um carro e perguntou para ele se ele era cinegrafista. Ele falou que não, ele não tinha ideia do que ia fazer com aquela câmera, porém o rapaz falou que ia ensinar ele. E foi quando ele começou a fazer curso de cinegrafista, fotógrafo e, para a glória de Deus, quando eu cheguei no Brasil, ele estava com ele, a esposa dele, com uma chácara, a coisa mais linda, que eu não me recordo o nome do interior agora, onde ele fazia festa de casamento. A coisa mais linda, a chácara dele. E isso foi através de uma câmera, gente. Já parou para pensar? Quando Deus quer abençoar uma pessoa e quando as pessoas fazem bem uso daquilo que tem na mão, só é vitória. Pois bem,
Eu descobri que na Avenida Paulista, na Augusta, onde tem gente com muito dinheiro, tinha uma mulher que ela também fazia maquiagem definitiva e na época era moda, estava muito caro. Bom, eu sou da Zona Leste de São Paulo, casa da minha mãe super humilde, cheguei do Japão, mas sem condições financeiras e não tinha como eu chegar perto dessa pessoa, né? Ela saiu, se eu não me engano, até numa reportagem no programa do Gugu. Mas eu fui lá com cara e coragem, porque eu não ia fazer a maquiagem definitiva, eu queria negociar com ela. O curso de maquiagem definitiva dela era extremamente caro e eu não tinha dinheiro. Mas, gente, eu não podia deixar meus filhos morrer de fome. E foi aonde eu peguei aquela filmadora, com a cara e coragem, e cheguei lá no consultório dela, naquela estética na Avenida Paulista, a coisa mais linda, e falei para ela assim, olha, eu quero fazer o curso de maquiagem definitiva. E ela disse para mim, tá, é simples, o preço é esse aqui, é esse aqui. Eu falei assim, não, você não está entendendo, eu não tenho dinheiro não. Aí ela olhou para minha cara assim, mas como assim? Né? Como que a pessoa vem aqui no meu consultório, vem aqui na minha estética, sem dinheiro para fazer o curso? Foi quando eu tive, gente, que me humilhar, baixar a cabeça, em prol dos meus filhos, graças a Deus. Chorei para ela e disse para ela a minha situação, ela era descendente de japonês também, e disse para ela que a única coisa que eu tinha nas minhas mãos era uma filmadora, mais nada. E que se ela quisesse ser usada por Deus alguma vez na vida dela, que ela me ajudasse. Gente, ela não precisava de uma filmadora. Ela tinha dinheiro para comprar a filmadora que ela quisesse. Mas, graças a Deus, esse anjo que apareceu na minha vida foi muito generoso, foi muito generosa, e ela aceitou a filmadora e eu fiz, gente, o curso de maquiagem definitiva da época. E aí eu consegui fazer alguns trabalhos ali no Brasil, aonde eu ajudava ali para poder sustentar os meus filhos. Era a única maneira que eu tinha de poder prosseguir ali no Brasil. Fora algumas roupas que eu vendia, eu gosto muito da área de vendas, eu gosto muito de vender. Sou vendedora, graças a Deus. Mas ainda não era o suficiente. Ali na casa da minha mãe, como eu contei, gente, tinha minha mãe, meu irmão que morava com ela, às vezes alguma sobrinha, às vezes a minha própria irmã. Então era muita gente naquela casa. Minha mãe é aposentada, não tinha como ela ajudar todo mundo. Eu sou brasileira, eu sei a realidade do meu país e não dava, gente, para continuar ali. Não dava. Meu filho já estava chegando na idade escolar, e eu não sabia o que fazer. Foi quando eu decidi que eu precisava retornar ao Japão. E aí, vem de coisa daqui, vem de coisa dali. Eu tinha levado o aparelho de som para o Brasil daquela época, lembra aqueles 3 em 1 grandão, enorme? Tinha levado teclado, aí eu tinha levado aspirador. Gente, eu tinha levado tanta coisa do Japão para o Brasil, vendi tudo. Peguei as malas, peguei meus filhos e retornei para Hamakita. Porém, quem retornou comigo para Hamakita só foi os meus 2 filhos, Danilo e Davi. A Daiane já estava com 9 para 10 anos, entrou na escola ali no 4º ano e ela decidiu ficar. Eu achava muito desperdício ter que tirar ela de novo daquela escola para retornar para o Japão. E ali ela estava muito mais acomodada nos braços da vozinha dela. Ela ficou no Brasil, vim com o coração partido, porque, como eu disse, é sempre encontros e despedidas, nunca estamos todo mundo junto. Quando eu retornei para o Japão, gente, eu vim para a mesma casa, ali em Hamakita. Eu descobri que depois que eu fui para o Brasil, a televisão japonesa, ela foi até a minha casa nos procurar. Por quê? Lembra que eu disse no outro vídeo sobre o parto do meu filho que foi na porta de casa do Davi? Naquela época não era muito comum isso acontecer. Bom, ainda não é, né? Eles foram fazer uma reportagem, só que eles não me encontraram mais. E eu também não fui atrás para saber. Passaram-se alguns meses, o meu ex-marido, ele foi mandado embora da Toyota Gosen. Não só ele, como todos os brasileiros
que trabalhavam naquela época. Se você é um desses brasileiros que trabalhou na Toyota Golsen em Ramakita e foi mandado embora, comenta aqui nos comentários. Eles mandaram todo mundo embora porque eles iam pegar os chineses, que a mão de obra era mais barata. Só que os chineses não trabalhavam, não era igual brasileiro. Brasileiro gostava de fazer hora extra. Brasileiro aqui no Japão é trabalhador, uma das mãos de obra mais caras que tem. Peraí que tá passando um caminhão agora, tá muito barulho. Dessa vez o meu ex-marido não pediu a conta, ele foi mandado embora. Quando ele chegou e falou que foi mandado embora, eu tive que checar, porque eu não acreditava mais. Então, gente, eu me encontrava ali naquela casa, com meu marido desempregado, ali, um bebê de 1 ano e 3 meses, e o Danilo de 7 anos, o meu segundo filho, e uma menina no Brasil, em fase escolar, na qual eu também precisava mandar dinheiro. E agora, gente, o que eu ia fazer? Recém-chegada do Brasil, bem decepcionada, porque infelizmente o meu país, ele não me deu condições de continuar nele. E tudo na vida tem um plano, eu acredito que foi um propósito de Deus eu vim para esse país, por quê? Porque eu aprendi muito neste lugar. Aqui foi uma faculdade para mim e sigo aprendendo até hoje. E hoje eu tenho conteúdo para poder estar passando e ajudando de uma certa forma algumas pessoas. Foi quando encontramos um casal que morava na cidade de Fukuroi, em Shizuoka. Irmão José e a irmã Maria. Inclusive a irmã Maria, ela fazia uma cenoura, gente, que ela cortava assim a cenoura, cozinhava, sabe? Depois ela fritava com manteiga e cebola e salsinha. Gente, é maravilhoso, faça, é muito bom. Aprendi a comer isso com ela. E ela gostava muito da minha sopa de feijão. Se ela estiver me assistindo, um beijo no coração de vocês. E foi aí que veio uma luz, uma grande luz. Como eu sempre digo, Deus envia pessoas, Deus envia anjos na hora certa. Então, pessoal, eu retornei para o Japão com uma dor no coração, bastante decepcionada por não ter conseguido ficar no Brasil. Naquela época eu gostaria de ter ficado, mas tudo tem um propósito, Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu moro no Japão, eu aprendi a viver aqui, eu aprendi muito com a cultura japonesa. Japão para mim foi uma faculdade onde me modelou, onde me mudou em vários aspectos da minha vida. Como eu sempre digo, muitas vezes culpamos nossos pais, culpamos o nosso grau de escolaridade, culpamos o nosso país pelos nossos fracassos. Mas será que todo mundo tem 100% de culpa? Não, gente. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos ser mais resilientes. Vamos pensar mais. Vamos agir mais. Vamos olhar para o nosso passado como um aprendizado. Quem fica olhando um retrovisor, gente, bate o carro. Assim como esses dois cachorros, Tarô e Diro, que ficaram ali abandonados. Pensa, gente. Eles foram cães de guia ali para eles. Eles trabalharam junto, do lado daqueles marinheiros ali naquela expedição no Antártida. E de repente eles se viram abandonados, largados. Os donos deles, gente, não puderam retornar devido ao clima para poder capturar eles de volta. Imagina a sensação de abandono que esses cachorros tiveram. Quantas vezes você e eu nos sentimos abandonados pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, até pelos nossos amigos? Quantas vezes você está esperando uma mão amiga, você está esperando uma palavra amiga, só que não tem ninguém. Te abandonaram, te largaram nesse mundo. Mas assim como Tarô e Diro, que lutaram, que foram resilientes, vamos ter essa força, gente. No total foram 15 cachorros, 13 deles não sobreviveram, não conseguiram passar os obstáculos, não foram resilientes, ficaram tristes,
não correram atrás, sabe? Não tiveram aquele espírito de sobrevivência. Mas Taroidiro não. Eles lutaram, eles foram resilientes, eles não olharam para trás, eles não pensaram, meus pais me abandonaram, todo mundo me abandonou, agora, ó céus, ó mar, ó vida cruel, eu vou morrer aqui neste lugar. Eles não olharam circunstâncias, eles caminharam em busca de ajuda, eles caminharam em busca de alimento, eles não desistiram. E graças a Deus, gente, os marinheiros puderam retornar e encontraram eles com vida e eles tiveram momentos de glória aqui no Japão novamente. Então, não desista da sua vida, por mais que seja difícil, a sua dificuldade no momento, por mais que seja difícil, o seu problema, não desista da sua vida. A sua vida ela é preciosa, a minha vida ela é preciosa. Cuide do seu emocional, cuide do seu coração, porque daqui procede todas as coisas. Vamos nos unir, gente, e vamos vencer. Deus no céu e nossa coragem aqui na terra de fazer o melhor para nós e para os nossos semelhantes. Se essa mensagem, se essa história fez sentido para você, por favor, divulguem, compartilhe. Como eu sempre digo, o YouTube, às vezes, eles não redirecionam nossos vídeos, eles ajudam a gente no começo, mas depois eles estagnam, eles param, porque ele quer que a gente pague. E no momento, gente, eu não tenho condições de alavancar os meus vídeos, eu não tenho condições de estar pagando para ele poder ser direcionado. Então eu conto com a ajuda de vocês. Por favor, se inscreva no canal, dê um like, coloque qualquer comentário, isso ajuda a ranquear os vídeos. Então, eu espero você no próximo capítulo, no capítulo 19, que eu vou contar para vocês qual foi o anjo da vez, o que eles fizeram por nós, qual foi a saída que Deus nos deu. Fique comigo e até o próximo vídeo. Sayonara! De dois cachorros que os japoneses tiveram que retornar ele por algum motivo. Só, gente, que... Porém, pessoal, por quê? Mas eles tiveram que deixar... Mas... aconteceu algo.